Já se passaram 200 dias da guerra entre Israel e Hamas e o saldo é o pior possível. Benjamin Netanyahu não conseguiu seus objetivos declarados de exterminar o Hamas e resgatar os reféns. Muito porque eles eram inatingíveis mesmo. Como é que se extermina uma ideia? É assim que Monique Sochachevski, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e especialista em Oriente Médio, inicia sua avaliação do que foi o conflito até aqui e de suas origens. Monique desenha neste Conversas com o Meio como estão os apoios a cada lado e aponta o fundamental papel do Irã, que considera o maior vitorioso até o momento. Porque ela entende que Netanyahu cai assim que a guerra acabar e sua política de entendimento com outros países da região ficou impossibilitada depois da sua atuação desumana em Gaza. Era tudo que o Irã queria. A cada resposta, a professora, que já coordenou o MBA em Relações Internacionais da FGV e lecionou na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, vai mostrando como não dá para simplificar nada que acontece naquela vizinhança com maniqueísmos rasos. Sem fugir das duras críticas à política de Israel e do horror das mortes dos israelenses no 7 de outubro e em Gaza, ela ressalta como o G que realmente importa é o de geopolítica e reforça que somente a solução de 2 estados é capaz de colocar um fim ao ciclo de atrocidades ali. Eu te convido a acompanhar atentamente esse Conversas com o Meio com Monique Sochachevski. Professora Monique Sochachevski, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer, então às ordens. Vamos lá. Bom, temos muito assunto, né, professora? Esse conflito Israel e Hamas está completando 200 dias. A gente já passou por várias etapas desse conflito, né? Então, já é um período bastante extenso, já deu para ter ofensivas, contra-ofensivas, mudanças até da opinião pública, de quem está, talvez, atuando de uma forma criticável ou não, enfim, numa guerra, né? Mas o que eu queria ouvir, eu acho que para a gente começar, a gente podia falar um pouco da situação, do estágio atual, né? Do que está acontecendo agora. Então, a gente tem líder do Hamas se manifestando depois de 2 meses, se eu não me engano, convocando para mais agressões contra Israel, chamando para um ataque contínuo, né? Ao mesmo tempo, o Benjamin Netanyahu não dá qualquer indício de que pretende também recuar. Como é que você está avaliando o estágio atual desse conflito? Olha, antes de mais nada, né, reforço aí o agradecimento e eu acho importante frisar que 200 dias depois eu queria ter estado errada há 200 dias atrás, porque desde o começo, né, o 7 de outubro foi um dia fatídico, horroroso, traumático para o Estado de Israel e também para os judeus do mundo todo e para pessoas de 40 nacionalidades, foi mais ou menos, né, o número de pessoas que morreram, cerca de 1.200 mortos, e teve um pouquinho ali, né, de solidariedade com o que aconteceu com Israel, mas logo depois começou a guerra e eu queria estar errado porque eu falava que seria uma armadilha, né, no sentido de que, primeiro, que o objetivo declarado era vencer o Hamas, e é muito difícil você vencer, né, um grupo que atua com táticas de guerrilha, né, colocadas em túneis, e também que é uma ideia. Então, primeiro, o que é esse objetivo de vencer um grupo como o Hamas era complicado. O segundo objetivo era de libertar os reféns, conseguiu, né, nesse meio tempo, cerca de 140, se não me engano, foram libertados, mas nesse exato momento, oficialmente, são 138, eu acho, que ainda estão nas mãos do Hamas. A gente não sabe, né, quantos de fato estão vivos, são 19 mulheres, né, enfim. Então, assim, o objetivo de derrubar o Hamas, de libertar os reféns, né, que era aquele imediato, sempre me pareceu muito complicado e, de fato, 200 dias depois fica claro, porque da onde Israel, né, quer dizer, as tropas israelenses, da onde eles saem dentro de Gaza, praticamente no momento posterior, o Hamas já clama de volta aquele espaço, os reféns continuam,
né, nas mãos e cada vez mais difícil essa negociação. E, além disso, virou, né, um drama humanitário. Os números são sempre incertos, uma vez que eles são, né, é o Hamas que diz, mas são mais de 30 mil mortos em Gaza, a grande maioria, obviamente, civis, a grande maioria mulheres e crianças. É um drama humanitário horroroso, né? Então, é óbvio que, além de não ter atingido os seus objetivos, o governo israelense acabou gerando um rancor muito grande, não só na região, como também, né, mesmo de aliados tradicionais. Então, o que eu queria estar errada é que eu acreditava que era uma armadilha entrar em Gaza, e, de fato, me parece. Por outro lado, né, enfim, a visão ali na linguagem do Oriente Médio é que tinha que ter alguma reação, essa é a linguagem que se fala na região, enfim, é uma falha nesse sentido. Agora, uma outra coisa que eu acho importante da gente frisar quando a gente pensa os 200 anos, e aí eu discordo de meio mundo de analistas que eu vejo na mídia, é que muitas pessoas falam, está se regionalizando. O conflito está se regionalizando. Desde o primeiro momento, havia, sim, o perigo de que, né, o Hezbollah, ali na fronteira norte de Israel, reagisse, né, ou os Houthis, que a coisa escalasse para uma guerra regional. Então, desde o primeiro momento, havia essa ameaça e, de fato, foi sendo contida. O que a gente tem agora, cerca de 200 dias depois, é que caíram um pouco as máscaras, né? Quer dizer, já teve ali um ataque israelense contra uma presença das guardas revolucionárias iranianas em território sírio, a princípio, né, no consulado, e aí, né, o Irã entendeu que tinha que reagir, reagiu com um ataque com 300 drones, mísseis variados contra o território israelense. Israel reagiu, a gente não sabe exatamente como é que foi essa reação. Então, assim, o que a gente tem cerca de 200 dias depois, além de todo o drama humanitário em Gaza e a não solução ou a não vitória israelense, que desde um primeiro momento me pareceu praticamente impossível, caiu a máscara de que é um conflito regional e cada vez mais diretamente com o Irã. Né? Depois a gente pode falar sobre isso, o que é a estratégia regional militar do Irã nas últimas décadas e que esse conflito, na minha avaliação, é uma grande vitória para o Irã. Perfeitamente. Bom, você já me apresentou aí um panorama, né, que dá para a gente decupar aí em alguns pedaços, né? Primeiro, falando dos objetivos mesmo, né? Então, houve aquele ataque horrendo do 7 de outubro, e imediatamente o governo israelense se colocou na missão, então, de acabar com o Hamas. E como você mesma colocou, o Hamas, mais do que um partido, não sei nem se dá para definir assim, né, mas como um grupo terrorista / político, porque acaba cumprindo ali uma função dupla via força, né, é uma ideia, né? Então tem uma função pragmática e uma função ideológica ali em Gaza, né? Como se extermina isso? Como se promete exterminar uma coisa que é ao mesmo tempo tão concreta e ao mesmo tempo tão abstrata, né? O que a gente pode falar do que é o Hamas hoje, né? Então, quem é esse grupo? Qual é a força que ele tem? A gente tem ouvido, desculpe eu me alongar na formulação, mas é porque esse assunto, enfim, está nas nossas mentes e corações há 200 dias, né? Então, a gente tem ouvido tanto falar, tem que separar o Hamas dos palestinos, tem que separar o Netanyahu dos israelenses. Então, me ajuda a fazer essa decupagem primeiro, para a gente tratar exatamente de quem está em guerra, depois a gente vai tratar de quem está sofrendo com a guerra, mas entender um pouco esses grupos. Bem, a grosso modo, o Hamas é um grupo que nasceu, uma vertente palestina da Irmandade Muçulmana, nasceu em 1987. Antes você tinha uma liderança palestina com uma narrativa muito secular, né, com a OLP. Foi ganhando poder, sobretudo, né, na virada, né, do milênio, a ponto de ganhar as eleições em Gaza. Então, né, se você sempre fala, se você tirar os israelenses, deixar os palestinos sozinhos, você sempre teve um problema de liderança. A Autoridade Nacional Palestina, que é derivada da OLP, governa ainda a Cisjordânia. Em 2006, o Hamas venceu as eleições, quer dizer, em 2005 Israel saiu de Gaza, né, os colonos, em 2006 o Hamas venceu as eleições e desde 2007 o Hamas matou
expulsou a liderança da Autoridade Nacional Palestina de Gaza. Inclusive, outro dia, o embaixador de Israel na ONU fazia piadas jocosas com o embaixador palestino na ONU, falando: o senhor não representa, o senhor não pode entrar em Gaza. E é verdade, né? Então, eu quero deixar claro que tem essa distinção. Bem, o Hamas governa Gaza, teve alguns embrólios, né, alguns conflitos pontuais com Israel, mas desde o dia 7 de outubro a gente teve, enfim, esse marco que foi, né, de pegar uma potência militar, né, Israel é um país pequeno, mas é uma potência militar reconhecida, né, enfim, um grave erro da inteligência israelense, da resposta militar israelense e também da resposta do governo, né, mas é só para a gente deixar Israel à parte. Só que quando a gente pensa o Hamas, a gente pensa, tem algumas diferenças, né? Então, o primeiro ponto, talvez quem acompanha mais de perto, escuta muito do Yahya Sinwar. O Yahya Sinwar é o líder militar do Hamas. A princípio, ele ainda está nos túneis, né? E muitos dizem que ele está ali cercado de reféns, né? Enfim, essa parte toda dos reféns ele está envolvido, e ele é uma figura, ele ficou 20 e tantos anos, acho que 23 anos preso nas prisões israelenses, ele fala hebraico, ele conhece a mente israelense, né? Enfim, usa, inclusive, na minha opinião, o que eu chamo de inteligência histórica, né? Dos traumas mais absurdos. Então, uma liderança militar que está ali ainda, a princípio, em Gaza, é o Yahya Sinwar. Uma outra liderança, quer dizer, tem duas outras lideranças políticas, né? Sobretudo o Ismail Haniyeh e o Meshal, essa é a grande questão. Quer dizer, a liderança, a princípio, tem um escritório no Catar, né? O governo do Catar criou um projeto de poder regional de ser o mediador, né? É um país pequeno, mas que tem uma base americana, tem muitos recursos, tem a Al Jazeera, e já há algum tempo, né? Enfim, criou essa relação com o Hamas. Parece que nesse exato momento, né, isso está sendo estremecido, então, mas tem um braço da liderança política do Hamas, né, em Doha, e tem um braço que eu acho muito importante, quem acompanhou a mídia essa semana, na Turquia. Né? Uhum. Sempre teve, no dia 7 de outubro, o Haniyeh fez uma oração pública em Istambul, no exato momento em que a gente, na mídia brasileira, eu mesmo participava, estávamos horrorizados com o número, né, de mortes, enfim, tortura, depois a gente soube de estupro que acontecia contra israelenses. O Haniyeh estava em Istambul, tinha uma bandeira da Turquia atrás, depois o governo turco meio que tentou disfarçar, mas nesse exato momento o líder, né, o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, encontrou o Ismail Haniyeh, apertou as mãos no Dolmabahçe, que é um palácio muito importante. Então, a grosso modo, a gente tem uma liderança política que está fora de Gaza, inclusive com muitos recursos, com muito conforto. Isso também gera, né, uma briga, digamos assim, e tem uma liderança militar que está ali com os reféns, né? Então, isso é importante de frisar. E o último ponto é que o Hamas, como eu falei, faz parte da luta palestina, né? Enfim, contra a ocupação, mas diferente de outros grupos, né, como a Autoridade Nacional Palestina não reconhece o Estado de Israel, sempre foi né, pela luta armada, e apesar de ser sunita, acabou se articulando com os interesses regionais do Irã. Né? Uhum. O Irã, desde a Revolução Islâmica em 79, tenta, como fala, exportar a revolução, não dá muito certo imediatamente, mas aos poucos ele foi criando os chamados proxies, né? O Hezbollah no Líbano, tem milícias xiitas no Iraque, tem os Houthis no Iêmen. Esses três são xiitas, o Hamas não é xiita. Né, o Hamas é sunita, inclusive eles têm uns estranhamentos ali na Síria sobre a questão, né, xiita-sunita, mas há um acordo, né, uma percepção de apoio mútuo. Né? Então, a gente tem um apoio, só para a gente amarrar, né, isso tudo, um apoio logístico, financeiro, enfim, de estratégia, né? Inclusive é isso, desde o dia 7 de outubro, por isso que eu falo que a hipocrisia fala que a guerra só agora está se regionalizando, desde o dia 7 de outubro estão vindo mísseis e drones a partir do Iêmen, atirado pelos Houthis, que são aliados do Irã, ou raquetot, que eles chamam foguetes, no teto, antitanque do Hezbollah na fronteira norte de Israel. Então você tem essa articulação regional com o Irã. Então, você tem que olhar esse jogo, o conflito israelo-palestino, a liderança do Hamas, essa liderança talvez dividida, quem está em Gaza e quem está fora de Gaza, e essa articulação regional mais ampla com o Irã. Espero que tenha feito sentido. Não, fez total sentido. Agora, só ainda insistindo um pouco em entender
essa liderança dividida, mas em conformidade, né? Enfim, há uma unidade do Hamas. E o quanto... eu não sei nem se dá para medir isso, né? Porque não é um regime democrático, mas a gente consegue algum nível de percepção do quanto os habitantes de Gaza ainda têm aderência ao Hamas? É esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer ali? Ou não? Ou isso nem se aplica? Não, isso é o tipo de coisa que é muito difícil de você saber, porque as pessoas elas estão desesperadas para sobreviver, elas estão, assim, sabem que se falam mal do Hamas, tem você paga caro por isso. Tem uma jornalista israelense, a Amira Haas, que ela é super crítica, ela morou em Gaza, ela tem falado um pouco na mídia, no Haaretz, se eu não me engano, de que a rua palestina está com raiva do Hamas, né? Porque, imagina, eles que estão pagando o pato, porque é isso que eu estou falando, a elite do Hamas está ou nos hotéis chiques, né, estão rodando aí pelas altas rodas do Oriente Médio, e a elite militar do Hamas está nos túneis, e os vídeos que a gente consegue acessar agora dos túneis que os israelenses estão entrando, tem, enfim, alguma estrutura, né? E não tem nenhuma estrutura para proteger os palestinos civis que estão sofrendo os ataques israelenses. Não é para passar pano para o que o Israel faz, eu acho bastante complicado. Eu acho que a estratégia militar é complicada, não é clara, mas, enfim, só para a gente focar aqui no Hamas, né? Então você tem, é muito difícil de você saber, embora já escape alguns que têm coragem de falar, a culpa é deles, né? Enfim, porque imagina, são 200 dias que a gente tem os israelenses sofrendo, mas assim, a grosso modo, você já vê a vida meio que voltando quase que ao normal dentro de Israel, com exceção de cerca de 100 mil israelenses que estão deslocados, seja na fronteira norte ou perto de Gaza, ou aqueles que têm familiares reféns, ou muitos, né, servindo como militares. O país é muito pequeno, é óbvio que se você... Hoje mesmo, eu fui ver a mídia israelense, assisto todo dia 3 canais, para trazer umas coisas atualizadas para vocês, eu já desliguei e falei, eu não aguento mais, porque eles ainda estão falando do 7 de outubro, né? As histórias pesadíssimas, né? Então, mas enfim, isso deu para falar que os israelenses, a grosso modo, ainda estão vivendo isso, mas a vida voltou. Né? O problema é quem está lutando em Gaza, os reféns ou os evacuados, né? Os palestinos que estão em Gaza, eles estão vivendo um inferno, dia sim, dia também. A gente está vendo aí, né, a dificuldade de acesso à ajuda humanitária. Então, isso é para falar sobre o Hamas. E, além disso, tem outros grupos dentro de Gaza que o Hamas sempre contemporizou, que são chamados, a gente chama de Hamulot, em hebraico. São como se fossem gangues ou máfias, né? Inclusive, acredita-se que alguns sequestrados estejam nas mãos deles, né? Então, assim, está muito pulverizada a questão interna dentro de Gaza. E uma questão, só para terminar, que é uma discussão que o Bibi Netanyahu não quer ter, mas é essencial, é o que eles chamam em hebraico de Ayom Shacharei, o dia depois. Tá? Porque já acabou a guerra. Eles estão usando agora o termo lehimá, que é conflito, em Gaza. Né? A guerra mesmo, mas, enfim, para o Bibi, enquanto esse conflito se mantiver, é melhor, porque ele sabe que é assim que acabar, ele vai ter que escutar e falar sobre os erros dele no 7 de outubro, e é 99% de certeza que ele cai. E eu espero, sinceramente, que ele caia e vá para a prisão. Tá? Esse é a minha avaliação, né? E o meu desejo. Mas aí tem a discussão, ok, digamos, acabou a guerra, libertaram os reféns, inshallah, né? Volta-se minimamente para, enfim, alguma coisa decente para a vida dos palestinos. Quem vai liderar ali? Vai ter que negociar com o Hamas? Como é que funciona? É a liderança política? Ou aí a questão, né, quem é a Autoridade Nacional Palestina, que ela vai ter que ser revigorada? Tem uma figura muito interessante que é o Muhammad Dahlan, que ele é um palestino nascido em Gaza, ele mora nos Emirados Árabes há muito tempo, ele é assessor especial do MBZ, né, que é o líder, né, dos Emirados, e há uma esperança de que talvez ele vá ter um papel. Isso tudo assim, eu dei uma longa viagem aqui para mostrar as muitas diferenças que existem e as dificuldades da gente poder ver o que vai ser no futuro, né? Não, perfeito. A gente convida professores para dar essas voltas mesmo, para a gente ir além das manchetes, enfim, e do noticiário mais factual, entender o contexto. E antes da gente partir para falar de Israel, do ponto de vista do Netanyahu, da política interna e etc.,
A gente sabe que o próprio Netanyahu apoiou, em outros momentos, o fortalecimento do Hamas. Pelo menos isso virou um senso comum nas conversas sobre o conflito, né? Eu queria te entender 2 pontos sobre isso. Primeiro, o que mudou, né? Então, por que ele apoiava e por que deixou de apoiar, ou por que o Hamas se voltou contra ele? E segundo, a situação política Israel-Gaza antes do ataque. Porque claro, ativistas e pessoas mais envolvidas com a causa acompanham incessantemente ali a questão. Mas o leigo, a pessoa normal, tinha deixado de prestar atenção a Gaza já tinha um tempinho. E, de repente, passamos, então, àquele ato absolutamente horroroso, indecente, abominável. E aí começaram mas era um campo de concentração a céu aberto, era não sei o quê, e as narrativas foram todas se misturando. Então eu queria um pouco o teu panorama desse caminho até o 7 de outubro. Eu acho, Flávia, que para você olhar para esse conflito e para o Oriente Médio, tem uma palavra com G, e é geopolítica. Então, você tem já há algum tempo esses eixos, né, que a gente fala de poder. Né? Um é o chamado eixo da resistência, eu já falei um pouquinho sobre ele sem dar o nome, né, que é o Irã, quer dizer, ao longo do tempo, o Irã, né, o regime. Hoje tem uma discussão que tem iranianos que falam, não, uma coisa é a República Islâmica e outra coisa é o Irã, mas, enfim, a gente pensa o regime iraniano desde 79, né? Ele foi se articulando no primeiro momento que eu falei com o Hezbollah, né, a partir da década de 80 no Líbano, depois com as milícias xiitas no Iraque, depois da invasão norte-americana em 2003, depois ele se miscui na guerra civil síria, né, para apoiar o Bashar al-Assad, né, mais ou menos desde 2013, e esse apoio também com o Hamas, né, e também com os Houthis. Então, a gente tem esse chamado eixo, eles falam, né, eixo da resistência. Se algum ouvinte aqui, alguém estiver assistindo, quiser acompanhar, eu acompanho quase que diariamente o Press TV ou a IRNA, que são os canais oficiais iranianos. Eles falam, hoje no eixo da resistência aconteceu isso, eles não escondem que eles se articulam regionalmente. E aconteceu ao longo do tempo, digamos, um outro campo para contrapor esse eixo da resistência, que não tem nome. O professor Ruzi Rabi fala que é o Southern Camp, amigos dos Estados Unidos, né, que, a grosso modo, eram os países do Golfo. Né, você pode pensar a Arábia Saudita indiretamente, Emirados Árabes, o Egito e Israel. Quer dizer, não necessariamente eram amigos entre si, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Enfim, então, essa é um pouco para a gente pensar essa questão de eixos. Né? E o governo da direita, do Benjamin Netanyahu, por isso que eu acho importante dizer, ao longo do tempo, né, ele está mais tempo no poder em Israel do que o Ben-Gurion, que é o pai fundador. Né? Então, ele se acha um líder que pensa estrategicamente a longo prazo. Ele é absurdamente inteligente, mas eu já te adianto que ele fez uma estratégia que me parecia que estava funcionando. Se você pegar aí gravações antigas minhas, eu falava, parecia que ele tinha conseguido, inclusive, anular a questão palestina, mas, na prática, foi uma grande fácila, uma grande vergonha, que é o quê? Ele criou o que ele chama em hebraico de Niula Sirsur, a gestão do conflito. Né? Olha só, por que ele vai empoderar o Hamas? Não é que ele ama o Hamas, não, né? Mas se a gente enfraquece a autoridade... Como é que você enfraquece a autoridade nacional palestina? Você empodera o Hamas. Ao mesmo tempo, se você deixa o Qatar jogar algum dinheirinho ali para o Hamas em Gaza, não fica tão dramática a vida, né, que já era dramática da população vivendo em Gaza. Então, é um pouco nesse sentido que ele vai... Né, enfim, deixando de dividir para reinar, né, não tem com quem conversar, olha só, os palestinos próprios estão divididos, então a retórica ao longo do tempo foi não tem com quem negociar, então é gestão do conflito. O que acontece? De vez em quando aí joga uns foguetes, a gente reage, a tecnologia israelense é de ponta, então você cria, né, o domo de ferro, né? Enfim, você cria vários mecanismos que, por isso, não tem tantas baixas do lado israelense, é muito importante frisar, senão também seriam milhares, né, de mortes. Então, assim, na cabeça dele, Israel é uma potência tecnológica militar que consegue, né, enfim, de vez em quando ter que ter esse conflito e vai criando uma articulação regional. Né? Olha, já que não tem a questão palestina, Israel tem que se normalizar na região fazendo o quê? Já tinha paz com o Egito,
né, na virada dos anos 70 para os 80. Paz com a Jordânia. Paz que eram bastante frias entre os governos, não entre as populações. Então, ao longo do tempo, ele foi... Isso já acontecia nos bastidores, saindo do armário. Normalizou relação com Bahrein, normalizou relação com os Emirados Árabes, normalizou relação com Marrocos. Eu vou te contar, em 2018 eu fui para Marrocos, eu falava hebraico em Marrakech, entendeu? Quem circula ali, já eles têm, imagina, tem 700 mil israelenses, ou que são marroquinos, ou descendentes de marroquinos. Eles têm relações umbilicais, mas não saía do armário. Então, o que foi a articulação? Foi essa, né? E depois também o Sudão. Isso tudo só aconteceu também, Flávia, porque a Arábia Saudita deixou, né? Enfim, mas a Arábia Saudita era o próximo ponto. Então, isso é o que amarra tudo isso que eu estou falando. Antes do dia 7 de outubro, parecia que essa narrativa, esse projeto de gestão do conflito por parte do Benjamin Netanyahu e dos apoiadores dele estava funcionando, que era o quê? Calar a questão palestina, ó, coitado, ninguém mais fala dos palestinos, os próprios árabes estão de saco cheio deles, né? E Israel está sendo normalizado na região a ponto de normalizar relações com a Arábia Saudita. Então, esse é uma das razões do timing do dia 7 de outubro, né? Que seria essa, imagina, né? A Arábia Saudita é detentora das duas cidades sagradas do Islã, Meca e Medina, né? Uma potência regional, energética, né? Então, não só, e aí por isso que a gente tem que ver sempre os dois itens, né? Não só para o Hamas isso era, opa, não dá, porque aí você está calando a dor dos palestinos e falando que a nossa causa não é importante, e para o Irã, não, de jeito nenhum, como assim? Né? Vocês têm que entender que tem uma outra potência aqui que tem um projeto regional de poder. Por isso que eu acho muito importante, eu vejo as pessoas lacrando com terminologia, né? Enfim, genocídio, não é genocídio. Tem dois grandes estudiosos de genocídio no Brasil, que é o Heitor Loureiro e o Flávio Leão de Baixo. Se eles falam, essas discussões eu terceirizo para eles, porque eles são genocide scholars, né? Pessoas reconhecidas sobre isso. Eu não trabalho com isso, até porque eu acho que tem muitos usos e abusos, tá? A palavra com G, que eu acho que é essencial, é geopolítica, e é um pouco esses atores e jogos aí que eu tentei mostrar para vocês. Perfeitamente. Muito bem. Isso posto, como era a política do Netanyahu até dia 7 de outubro, efetivamente, em Gaza e na Cisjordânia? Né? O que estava acontecendo nessa relação direta? Não, então, eu já cantei um pouco essa bola, né? No sentido de que ele falava que não tinha com quem negociar no dia 2021. Não, já não é, porque ele ficou um tempo fora do poder. O que a gente tinha desde a saída de Israel de Gaza eram esses conflitos, como eu falei, né? Com o Hamas, depois com a Jihad Islâmica, eles mandavam foguetes, reagir. A vida de quem morava, os israelenses ali no que a gente chama de envelope de Gaza, sempre foi um inferno. Mas, assim, um inferno. Dos palestinos também, porque os palestinos ali, né? O Israel saiu, é muito importante falar a ocupação. Bem, Cisjordânia, sim, a ocupação de Gaza é indireta, né? Quer dizer, Israel tem drone, é um inferno a vida deles nesse sentido, né? Mas os israelenses ali dos kibbutzim, daquelas cidades ali perto, também estão tomando foguetes, tem pipas incendiárias que acabam com plantações. Então, assim, o conflito estava lá, né? E o Bibi estava um pouco com essa articulação de, como eu falei, né, dividir para reinar. A grande questão que a gente tem que pensar politicamente do 7 de outubro foi que o Bibi voltou para o poder depois de ter ficado um tempo fora, e o apelido dele em hebraico é Bibi, né? O nome dele é Benjamin. Bibi, para mim, é um apelido tão infantil que eu acho que eu faço questão de usá-lo, né? Mas, enfim, o Bibi se articulou para ele voltar ao poder, e também, não só porque ele tem uma autoimagem de que ele fez muito por Israel, e de fato ele fez, ele está muito por trás do ecossistema de startup, né? Enfim, uma questão de autoimagem de que é um grande líder, que passou o tempo do Ben Gurion, aquelas acusações dele de corrupção, ele achava que aquilo que não fazia sentido, porque ele estava nas situações que alegam que ele estava recebendo suborno, ele estava, na realidade, lutando pelos interesses israelenses, enfim. Isso tudo para dizer que ele criou uma articulação política que é a mais extrema-direita da história de Israel. Até porque as pessoas de centro, os políticos de centro, todos já foram aliados dele, e ele esfaqueou nas costas boa parte deles. O jogo político pessoal do Bibi sempre foi esse, de trazer a pessoa para perto, mas quando a pessoa ficava muito ameaçável, ele afastava.
criava intriga. Então, ele só conseguiu sobreviver no poder agora com o Likud, que é o partido dele, com um grupo de partidos ultra-ortodoxos sefaradim, ashkenazim, quer dizer, ultra-ortodoxos, que tem uma série de interesses, não querem servir ao exército, querem recursos, e colonos. E esse é o ponto que eu quero dizer para você. Esse grupo de colonos, sobretudo quando a gente pensa em duas figuras do ambiente político, né? O Ben-Gvir e o Smotrich, são figuras que, enfim, têm uma fala muito não tem que negociar com os palestinos, tem que reocupar, eles falam as claras, por isso que teve discussão, inclusive, na África do Sul, tem que reocupar Gaza, tem que ter colônias, eles não falam territórios ocupados, eles falam Samária e Judéia, depois todo mundo já fala isso, que é um nome bíblico, né? Então, assim, ele se articulou com esses políticos de extrema-direita, e isso é muito importante, porque que também vai ser o 7 de outubro. E desde que ele assume, não dá tanta atenção para o conflito israelo-palestino mais tradicional, vai tentar cada vez mais moldar Israel, que a gente fala que no século XXI as democracias caem por dentro, não é um tanque na rua, é mudar a legislação, né, a estrutura israelense, que sempre foi muito frágil, mas funcionava. Né? Israel não tem duas câmaras, só tem, né, o Knesset, você só consegue formar governo com o legislativo junto com o executivo. Né? E aí, já que eles conseguiram juntar o executivo com o legislativo, eles queriam embarrear o judiciário. Então, o pano de fundo até o 7 de outubro, vocês devem lembrar, todo sábado à noite, as manifestações contra a reforma judicial, que eram vários passos que essa extrema-direita aliada do Bibi Netanyahu queria dar para fazer de Israel, claramente, né, uma ditadura. E aí as pessoas... Isso é o outro ponto importante, porque o Irã, o Hamas, eles sentiram o cheiro de sangue. Olha só, os israelenses estavam... Eu mesmo falei para um grupo, não vá para Israel, pode ter guerra civil. Eu escutei isso de um ex-chefe do Shin Bet, que é o FBI israelense. Falou, olha, o que o Bibi está fazendo, ele está gerando uma intriga tão grande... porque ele quer se manter no poder, né, que pode gerar uma guerra civil. Então, isso também está por trás do 7 de outubro e está por trás agora. Né? O país deu 2 passos atrás depois do 7 de outubro porque todo mundo queria vencer o Hamas, libertar os reféns. Né? Então, ficaram quietos em relação ao Bibi, embora soubessem que ele tem culpa no cartório do começo ao fim. Porque toda essa... geopolítica, gestão do conflito, tudo isso que ele criou bancando o Mister Segurança foi falho, foi fracasso. O 7 de outubro mostra isso, nada daquilo se manteve. A questão palestina está aí, firme e forte. A articulação regional junto ao Irã e aos proxies é muito forte. É uma ameaça existencial, de fato, ao Estado de Israel. Então, desculpa aí que eu dei várias voltas, mas tem que entender a figura do Benjamin Netanyahu a longo prazo e esse governo específico dele. Ele, se você me perguntar qual é a estratégia, não só para mim, qualquer pessoa que acompanha, qual é a estratégia do Benjamin Netanyahu agora, 200 dias, é sobreviver, literalmente. Tá? Porque assim que acabar, vai ter... Anteontem, já teve um chefe da inteligência militar que se demitiu. Isso, a hora vai chegar. Aconteceu isso com a Golda, né, depois da Guerra de 73. Ele vai ter que prestar contas. E ele está botando a culpa em todo mundo. Ele faz isso. O jogo dele é esse. E aí ele vai ter que pagar. Você, professora, não precisa se desculpar, porque você está aqui exatamente para isso. Com esse cenário que você acabou de traçar, qual que é o papel do gabinete de guerra? Como é que você está entendendo essa atuação? Porque, ao menos em tese... é uma espécie de frente ampla, né, israelense, para defesa, para atacar o Hamas e para defender Israel. Mas quais são as forças ali atuantes? Então, houve logo no começo da guerra alguns políticos que não estavam no governo, mas que, em função desse bem maior, né, dessa visão republicana, digamos assim, esse é o termo que ele usa, o Benny Gantz, né? Enfim, alguns políticos entraram ali para participar dessas discussões, né, do gabinete de guerra, a princípio para conter o Bibi, e também porque é uma percepção, isso é muito importante, tá? A grande maioria das pessoas mortas
torturadas, estupradas, sequestradas no dia 7 de outubro eram pessoas do Sul, em grande medida de esquerda. Os colonos não foram diretamente atingidos, muito pelo contrário, quer dizer, tinham forças militares protegendo eles lá, por isso que não tinha proteção no Sul. Os ultra-ortodoxos, alguns até começaram a se voluntariar, mas eles não foram atacados. Então, isso é muito importante dizer que eu, Monique, sempre falo publicamente que acho que não tem, né? Como é que você soluciona essa questão toda? Uma coisa que você falou agora, tem que ter 2 estados, na minha opinião. Tem que ter, não adianta. Enquanto não tiver 2 estados, na minha opinião, não é só uma questão de injustiça com os palestinos. Os próprios israelenses, eles não podem falar que são democráticos de fato. Né? Uma coisa é você defender a existência de um Estado e tudo mais, outra coisa é a questão da ocupação. Né? Isso tem vários... isso impacta no dia a dia, enfim. Né? Mas, enfim, eu dei essa viajada toda para falar que, a princípio, tinha o gabinete ali pensando que aqueles objetivos, que todo mundo estava um pouco que... o país estava fechado, né? Enfim, é muito traumático o que aconteceu, você tem que reagir. Só que agora fica claro para todo mundo que o Benjamin Netanyahu, mesmo dentro do gabinete, né, grupos ali assumiram a responsabilidade do 7 de outubro. Ele não só não assume, como ele fica tentando fazer intriga, falar a culpa da Tzavá, do exército, enfim. Então, você tem esses jogos ali, isso mostra um pouco, né, como a política israelense está turva, né? E também o que acontece com as relações com os Estados Unidos, né? Porque o Bibi é ano eleitoral nos Estados Unidos, né? O Bibi ele é muito uma raposa política, né? Ele cresceu nos Estados Unidos, fala inglês sem sotaque, né? Ele conhece um pouco o jogo ali, né? Então, ele tem que falar grosso com os Estados Unidos para manter a base, né? Porque os colonos não querem, para eles, os Estados Unidos reclamam das colônias, do que está acontecendo na Cisjordânia. Os colonos, eles que estão botando fogo, literalmente. Então, ele fica num jogo ali dúbio e parte do gabinete tenta contemporizar. E isso ficou muito claro que funcionou por um momento, Flávia, porque eu mesma era uma que estava achando que os Estados Unidos estavam fora, né? E que se o Irã atacasse, como atacou, seria, né, Israel sozinho. A gente viu que não foi bem isso. O CENTCOM, né, que é a organização militar americana ali no Oriente Médio, se articulou. A Inglaterra, eu sempre me perguntei o que ainda tinha base militar no Chipre da Inglaterra, mas foram de lá que saíram jatos. A França, mesmo a Jordânia, isso tudo articulado pelos Estados Unidos, fez uma proteção por fora de Israel, né, quando o Irã jogou os drones e os mísseis, além da própria proteção israelense. Então, isso para te falar que esse gabinete, né, enfim, ele tem um papel ali, no primeiro momento, quase que de segurar o Benjamin Netanyahu. Mas, por outro lado, só para deixar todo mundo tonto e mostrar que o Oriente Médio é confuso, logo depois que o Irã atacou Israel, com esses que foram muitos drones, parece que na história militar não tem precedente em tão pouco tempo, né? Tantos, obviamente, tem uma menina beduína a princípio, né, que foi atingida. A gente tem um jogo de informação ou desinformação, a gente não sabe, mas você tem, parece que justamente o Benny Gantz, que é o cara mais moderado, teria falado, vamos reagir e atacar o Irã agora, para você ver, né, que era um cara moderado ali. Se atacasse o Irã diretamente, enfim, uma crise gigantesca. Mais uma, porque aí é guerra regional mesmo. E quiçá global, se as potências por trás topassem, é que nenhuma quer, né? Aparentemente. Pois o jogo era esse, né? Inclusive, muitas pessoas achavam, eu estava até na dúvida que o Irã fosse reagir diretamente, porque o Irã poderia reagir, como já reagiu anteriormente, através de proxies, como a gente teve ataques contra a AMIA na Argentina, a Associação Mutual Israelita na Argentina, ou contra turistas israelenses na Bulgária, né? Enfim, quer dizer, contra interesses israelenses e judaicos fora dali. Mas não, foi um ataque direto. E por isso tem muita gente preocupada. Eu falei com uns amigos, com a minha família, inclusive, que mora ali, eles falaram o que era para ser já foi. Está todo mundo achando que não vai desenrolar mais. Mesmo porque me parece, né, professora, que pode ter saído um pouco pela culatra, como você mesmo estava apontando, né? Para além de casualidades, claro, nós estamos falando aqui de geopolítica, de estratégia, né? Não da questão humana, militar puramente, mas
tinha aliados históricos como os Estados Unidos, União Europeia, todo mundo criticando o Netanyahu, criticando, estava quase insustentável para ele. E esse ataque do Irã, por mais que tenha tido de Israel em Damasco, mobilizou a defesa, né? Os aliados ali em defesa de Israel. Então pode ele ganhou um pouco ele ganhou uma sobrevida ali, né? Política, geopolítica, importante, né? Agora, você lá já na primeira resposta você já tinha mencionado essa questão do apoio dos Estados Unidos e de talvez pela primeira vez, né, ter estremecido de verdade, né? Porque se tem uma coisa que sempre foi, que é um contínuo na história do Estado de Israel, era o apoio. Você discorda? Por favor, me derrube, imediatamente derrube a minha bobagem. Não, desculpa, mas eu acho que isso é um pouco senso comum, né? Porque, vamos lá, Israel nasceu... Não, mas é porque isso faz parte um pouco de uma ideia que às vezes me incomoda, de que Israel é um projeto colonial, imperial, europeu, primeiro europeu, depois americano. Na realidade, o sionismo, ele nasce no século XIX, a potência que estava lá no Império Otomano, os primeiros sionistas, como o Theodor Herzl, encontraram com o sultão, Ben Gurion aprendeu o turco, e foi morar em Istambul porque não estava claro que o Império Otomano ia deixar de existir. Então, se a potência era o Império Otomano que tem que negociar, é isso. Então o Império Otomano caiu, são os ingleses. Então, negocia com os ingleses. Então, a história dos judeus, né, no mandato britânico era com os ingleses contra o nazismo, porque tinha que libertar e salvar os judeus na Europa, mas contra os ingleses porque queriam um Estado. E aí, quando nasce o Estado de Israel em 48, tinha um boicote. A princípio, ninguém vendia armas. Quem vai vender armas para Israel, tem que falar baixinho, era a Tchecoslováquia, que estava na órbita da União Soviética. Israel nasceu com uma ideologia socialista. Se você vê a Golda Meir, que é uma figura incrível, ela era socialista, ela participava da Internacional Socialista. Só que ela tem uma história fascinante, porque ela nasceu na Rússia, ela nasceu na Ucrânia, em Kiev, mas ela morou nos Estados Unidos, ela falava inglês fluente. Então, ao mesmo tempo que ela é socialista, né, de carteirinha, a realidade é aquela, não tem arma, não tem ajuda, precisa de dinheiro. Como é que você vai fazer? Vai mobilizar quem pode. Né? Então, a Golda, ali, ela foi uma das mães, ela foi uma das 2 mulheres só que assinou a Declaração de Independência, ela foi ministra do Trabalho, depois ministra das Relações Exteriores, até ser primeira-ministra, né? Ela morreu nos anos 70, mais ou menos nessa época, eu acho surreal, porque ideologicamente, né, ela era absolutamente socialista, nem gostava tanto, né, daquela ideologia, mas você precisa articular. A mudança dos Estados Unidos de um apoio maior, por exemplo, em 56, os Estados Unidos ficaram, eu ia falar um palavrão, ficaram muito chateados. Ficaram muito chateados da articulação de Israel com a França e a Inglaterra, porque estava a Guerra Fria. Na Guerra de 67, Israel vai ter um problema, preemptive strike, ataque preventivo, não pode ter armas. A mudança, eu diria, se consolida nos anos 70. Tá? Aí sim, com Kissinger, choque do petróleo, Guerra Fria o tempo todo por trás. Então, assim, a primeira coisa que eu queria te dizer é que eu entendo década de 70 e acho que tem que entender essa complexidade per se, e também para combater uma narrativa mainstream, que para mim me incomoda. Israel é muito problemático, tá? A ocupação é um horror, mas falar que é um projeto colonial, imperial, racista... Eu não ia por esse caminho aí, não. Tá? Eu não estou falando você, eu estou falando muito presente no público brasileiro. E aí, dito isso, ok, ficou claro que o apoio dos Estados Unidos é muito... Inclusive, o programa nuclear israelense foi negociado pelo Shimon Peres com a França. Os americanos não gostaram muito, eles ficaram sabendo depois. Parece que em 73, quando os norte-americanos não estavam muito claros que iam ajudar Israel, parece que Israel mexeu ali em Dimona, falou, opa, né? Então, assim, tem toda uma discussão, tem autores falando sobre isso, só para mostrar que não é uma constante, mas que, dos últimos tempos, ficou não só importante, como uma característica, e a Golda, para mim, eu estou mostrando a história dela importante, porque é bipartidária.
Se é... Isso, era onde eu ia chegar, que é tanto republicanos quanto democratas sempre primaram por manter essa aliança. E essa foi a estratégia, né, de todos, né? Enfim, mesmo você pode pegar o Begin, né, a Golda, quer dizer, da direita e da esquerda, sempre foi, né, esse é um parceiro estratégico para a região. A interpretação do Benjamin Netanyahu, esse gênio aí da estratégia, né, que ele pelo menos se acha assim, é de que, olha só, é um cálculo. Existe uma comunidade judaica nos Estados Unidos, cerca de 6 milhões, né? 6, 7 milhões. A comunidade judaica nos Estados Unidos ela é muito importante, ela está muito localizada em Nova York e na Flórida, mas mesmo ela ascendendo socialmente, ela é democrata. Então, começa a criticar, né? Começa a ter aqueles grupos lá falando, não, eu apoio Israel, mas critico a ocupação, né? Começa a ter aquele apoio crítico. Mas quando você tem evangélicos, alguns grupos evangélicos, né? Enfim, não são tão assim. Então, ele começa a fazer uma mudança mais para os republicanos, né? Enfim, ele faz uma aposta no Trump, uma aposta pessoal no Trump. Então, a interpretação do Benjamin Netanyahu, por isso que muitas pessoas estão surpresas com Biden, né? Porque o Biden era vice do Obama. O Biden viu que o Bibi fez e abusou. Inclusive, há articulistas israelenses que falam que o Bibi foi racista com o Obama. Então, só para se entender essa figura, né, que, enfim, começa a articular essa visão que na cabeça dele é muito engenhosa de, olha só, os Estados Unidos continuam importantes, mas, sobretudo, né, um grupo essa polarização global, a gente vê uma articulação ali, né, entre Trump e Bibi. Então, essa foi uma questão no começo do governo Biden, né? O Biden, eles já se conhecem há 40 anos, eles falam isso. Tem muita gente que fala que o governo Biden, tem muita gente que está horrorizado com o apoio que o Biden está dando, né? Mas, enfim, tem algum cálculo ali que eu acho que tem a ver com eleições, né, com eleitorado, muito difícil, né? Mas, enfim, mais uma vez, tudo que a gente fala tem que dar uma viagem, mas o meu ponto aqui é que eu discordo de que sempre foi os Estados Unidos, eu entendo que é da década de 70 para cá, e que da década de 70 para cá era bipartidária, a grande mudança foi essa guinada mais republicana, e que agora, com os democratas, né, com essa crise toda, está se sustentando. Mas o quanto isso vai se sustentar, não está claro. Sabe. Agora, existe uma possibilidade nem um pouco remota de que o Trump se eleja. Eu estou rindo, mas é para chorar, tá? A gente, mesmo pelo formato da Constituição americana, da legislação americana, mesmo condenado, ele pode se eleger, tudo isso está em discussão lá, em efervescência, e enquanto isso ele vai aparecendo como líder das pesquisas, ou seja, existe uma chance real de ele se eleger. O que você acha que isso pode representar para Israel e para a região ali, caso isso aconteça? Porque o Trump é uma dessas figuras que esses paradoxos que a extrema-direita às vezes produz, né? Então, da pessoa que abraça supremacistas brancos e, ao mesmo tempo, em seguida põe uma bandeira de Israel, e a hora que e a coisa vai criando... Então, o Trump, por exemplo, é uma figura que tem toda a afinidade ideológica com o Netanyahu, quer dizer, o Netanyahu foi se aproximando dele, na verdade, né? E, ao mesmo tempo, com o Putin. E, ao mesmo tempo, quer cuidar America First. E aí, enfim, o que você imagina que pode ser uma vitória do Trump para a região e para Israel em particular? Olha, antes de mais nada, como uma mulher brasileira militante das questões de gênero, da democracia, né, como cidadã no planeta, né, que a gente tem que encarar algo global, que é a questão da climate change, né, da mudança climática, eu fico desesperada. Mas em relação ao conflito, em relação a Israel, eu tive um professor na Brandeis, em 2017, que ele, logo no começo do governo Trump, que falava, o Trump é isso que você falou, ele é uma caixinha de surpresa, você não pode confiar em nada do que ele fala, né? Então, ele tem... a filha, né, se converteu ao judaísmo, ele tem parte, né,
genro, inclusive foi bastante metido com a política para o Oriente Médio anteriormente, né? Ele tem umas falas ali que pareciam, né, ser pró-Israel, mas isso, né, tem também essa ligação com Putin, que faz parte do eixo, né, regional junto com o Irã, né? Você tem drones iranianos sendo usados pelo Putin contra a Ucrânia nesse exato momento. Então, essa complexidade está aí. Mas eu tenho uma questão em relação ao Trump e ao Bibi, que eu acho que às vezes isso foge para o Bibi. A primeira é que o Trump odeia losers, ele odeia perdedores. E não tem como olhar o 7 de outubro como, se você olha com esse olhar de político, como um grande fracasso, né, em todos os sentidos. Tem teorias da conspiração que o Bibi pode ter ganho algo com isso, é um absurdo, aquilo é uma tragédia. Então, uma questão é essa. A outra questão é que, assim que começou o governo Biden, o Bibi, que foi articulado com o Trump, correu para ligar, foi um dos primeiros a ligar. O Trump não esquece. Então, assim, se muitos falam que essa protelação do fim da guerra por parte do Bibi tem a ver com o jogo, com o olho dele na política americana, eu não sei se isso vai funcionar pelo simples motivo que o Trump é uma pessoa que você não pode confiar. Quem sabe dele, assim, quem tem certeza, eu acho que está mal informado, né? Eu acho que a grande questão política do Trump, não sou nenhuma especialista nele, né? Mas é que ele é instável. A outra questão, Flávia, eu escrevi até um policy paper para o Itamaraty no começo do ano sobre justamente geopolítica, sobre cenários, que eu achava que, né, como acadêmica, eu queria chamar atenção, né, para o governo brasileiro, né, que tem que ter em mente, é que o final das contas, o Irã, na minha avaliação, depois de 200 dias de guerra, é o grande vencedor, né? Quer dizer, no sentido de que ele não quer ordem, é caos. Se tem caos, né, enfim, na região, fica claro, né, enfim, que não só que Israel perde a sua possibilidade de oficializar relações com a Arábia Saudita, né, começa a se questionar se falar, né, ganhar a pecha de genocida. Então, assim, ele consegue jogar para baixo uma imagem de Israel que Israel praticamente não via mais problemas sobre a sua legitimidade da existência, mas faz ficar muito caro para os Estados Unidos a sua manutenção lá. Eu estava lendo agora uma matéria, que não se divulga tanto isso. Desde o 7 de outubro, morreram 183 militares norte-americanos, seja ataques por milícias xiitas, seja por Houthis, né? Então, fica caro, literalmente, né? Caro em todos os sentidos. E o Trump tem aquele projeto Make America Great Again, America First, né? Ele mesmo, enfim, por que ficar se metendo em conflito? Sim, eu tenho a impressão de que a posição geopolítica dele é caos, é caótica, porque ele é um político meio caótico, que vai muito ali no fluxo das coisas, mas também é de retração, de vamos cuidar aqui do nosso, embora a rede da extrema-direita esteja cada vez mais articulada, né? Então, mesmo o regime iraniano tem muitos pontos em comum com essa ideologia da extrema-direita ocidental, né? Então, claro, cada um muito à sua maneira, mas que caminha cada vez mais distante de um Estado secular, mais próxima do autoritarismo e etc. Né? Então, assim, a gente está não é à toa que a gente está falando de Irã, Israel e Palestina, e nos 3 casos fala-se em, por favor, separe o povo dos seus líderes. Exatamente. Esse eu acho que é o ponto que você tem que ressaltar, porque de tudo isso que a gente fica falando, né, e eu fico política, tem que, infelizmente, acompanhar a Bibi, acompanhar Khamenei, acompanhar Sinwar, tem que acompanhar essas figuras, né, enfim, é muito maléfico, mas uma coisa são esses regimes autocráticos de extrema-direita, né, enfim, o Benjamin Netanyahu, como eu falei, né, quer dizer, tem uma resistência, e quem conseguiu evitar que ele conseguisse fazer a reforma judicial foram as ruas, tá? Eu acho muito bonito isso, porque ninguém pode falar Israel e bonito na mesma frase, porque todo mundo está com ódio de Israel, mas a sociedade civil israelense conseguiu segurar, né, aquela reforma. O problema é que o inimigo sentiu sangue e atacou, e a coisa está em hold. Quando eu acompanho agora o Irã, e eu acompanho muito
ativistas feministas, né, até porque você tem a casa da Mahsa Amini, como as mulheres sofrem, sobretudo no Irã, é o que eu falei, muitas falam, uma coisa é o regime islâmico, outra coisa é o Irã, é uma civilização antiga, sofisticada, uma sociedade civil. Imagina, só você ler os livros, os filmes, né, enfim, que sofrem com esse regime, né? A mesma coisa os palestinos, né? Quer dizer, eles daí sofrem com seculares, com religiosos, né? Na minha opinião, e eu fico muito triste. Ninguém, de fato, está triste pela situação deles, tem a ver com o jogo geopolítico, né? Mas eu acho muito importante de frisar isso, quer dizer, existem articulações da extrema-direita global, né, e que o governo Bibi Netanyahu faz parte, e tem algumas coisas que ele repete, o que a gente vê no mundo todo, né? Enfim, essa coisa da reforma judicial, olha a Hungria, né? Essa coisa de estar sempre o tempo, todo dia uma briga, uma coisa na mídia que é para distrair. A gente já viu isso em outros lugares, não tão distantes. Então, sim, tem umas questões globais da extrema-direita, e eu termino falando isso que você falou, os meninos do podcast do lado esquerdo do muro, que na minha opinião é o melhor que cobre o conflito, falam muito sobre isso, é que eles se retroalimentam. Tá? Então, você mesmo falou, o Khamenei deu um presente para o Bibi, né, quando esse ataque, né? E o Bibi dá um presente para o Sinwar. Na minha opinião, são todos psicopatas, e tem uma questão de gênero, desculpa, de gênero e de idade, né? Eu estava aqui falando para você que eu sou uma senhora, a gente não pode ter etarismo, mas assim, o mundo já deu dessas figuras. A gente precisa de juventude, a gente precisa de outros olhares, de outras interpretações, precisa dar voz para a sociedade civil, né? É muito difícil porque o mundo está em desajuste, a geopolítica, né? Os Estados Unidos estão perdendo poder, a China está ascendendo, a Rússia está por fora. Então, esse é o caldo em que essa coisa toda que a gente está falando acontece. E é por isso, né? Não tem um adulto no recinto. Né? Tem gente que acha que isso é bom, de não ter adulto no recinto. Tem gente que acha que é oportunidade para os BRICS. Eu fico bem desesperada, né? Porque eu acho que desordem gera mais desordem, e no final das contas somos nós, mulheres, que mais pagamos por tudo. Agora, você me deu uma deixa que eu não vou poder deixar de usar, né? Você está falando do Brasil? Como é que você avalia a tua... Eu tenho mais duas perguntas, se você deixar. Pode fazer. Mais uma. Você falou que escreveu um paper para o Itamaraty, que você sentiu necessidade como acadêmica de fazer alertas. Agora eu não sei se é do Brasil que você está falando, mas se for, por favor, me fale do que você avalia da atuação do Brasil nesse conflito em particular. Olha, eu acho que o governo... eu fiz campanha pública, né, por ser uma estudiosa de política externa, eu sentia muita falta da gente ter, né, uma política externa mais previsível e profissional, né, no Brasil. Então, a gente fiquei um tanto quanto decepcionada, e isso, para mim, é um marco muito importante, quando a gente não teve a escolha de uma chanceler mulher. O Brasil, junto com o Uruguai, são os únicos países da América Latina que nunca tiveram ministras de Relações Exteriores mulheres, e tem assim, também muitas diplomatas mais do que capacitadas. O que a gente tem na prática, né? O ministro Mauro Vieira voltou, né? Ele já tinha sido chanceler da Dilma, e o Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais, mas o Hussein Kalut outro dia falou isso na Globo News, e né, eu acho que já é claro para todo mundo, quem toma, né, as decisões para a política externa é o Celso Amorim, que foi chanceler 2 vezes, já foi ministro da Defesa, é uma figura. Eu mandei o meu livro com dedicatória para ele agradecendo. Eu fui morar na Turquia, estudar o Império Otomano, porque a política externa dele abriu, né, muitas frentes para o sul global. Então, assim, tem todo um mérito, mas nesse terceiro governo, na minha avaliação, tem um olhar muito com um retrovisor, não é só a minha, muitos falam sobre isso, né? Uma visão de mundo que tem a ver, desde quem você tem o contato, que era da sua época, que é o Lavrov, né, é o Khamenei. É muito bom quando você tem, né, a autoridade da diplomacia que tem contato direto para pensar né, as questões internacionais, mas, por outro lado, né, em que medida não é importante você conhecer novos atores, nem que seja para você voltar para aqueles antigos, né? Então, o que eu acho é que tem uma visão que é um pouco institucional das antigas, meio muito anti-americana, né? E aí eu sou crítica também, né? Tem muitos problemas do papel dos Estados Unidos no mundo, mas, por outro lado, eu acho que o governo Lula, né, quando aquelas ameaças à democracia, conseguiu ir adiante, porque teve um apoio do governo Biden. Então, primeiro, eu já acho complicada essa visão quase que anti-americana per se, né? E, por um lado, então, pode até ser que você vá adiante, mas, né, dê o crédito
que algumas coisas você só pode pensar como você pensa, porque, né, a gente não está vivendo uma ditadura de fato, né? E dito isso, eu acho que, ok, a gente está vivendo esse mundo em desajuste, ninguém sabe para onde vai, a China é o maior parceiro comercial, tem que olhar para a China, tem muitas instituições olhando para a China, a Rússia tem um papel muito importante, e isso eu escrevi no Policy Paper, mas a gente tem especialistas em Rússia? A gente está ciente de que muitas das coisas que a gente consome sobre Rússia, né, tem uma agenda por trás. Se você conhecer diplomatas e militares que falam russo, me apresenta. Eu sei de 2 ou 3. Né? E aí também entra numa crítica que eu faço ao Itamaraty, que é a falta de expertise. Não sou Itamaraty. Eu fui professora da ECM, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Você não tem, institucionalmente, não se estimula uma especialidade, nem para militares, nem para diplomatas. A gente paga um custo disso, porque é tudo muito superficial. Às vezes as pessoas vão por conta própria. Tem muitos diplomatas e militares que são meus parceiraços assim, de Oriente Médio, mas não é uma coisa institucional. Né? Então, eu fico me questionando o quanto estão atentos. Pode até ser que vá continuar aí com essa crítica, essa articulação, né? Enfim, esse rompimento às claras com Israel que ficou, né, depois da fala do Lula sobre o Holocausto, então nunca mais, né, tem um papel de mediação direto, né? Mas tudo bem, a interpretação de que mudou e tem que ser mais falar mais grosso, né? Mas enfim, eu digo isso porque a minha interpretação é que a política externa, primeiro assim, sai logo do armário, né? Quem é que decide pela política externa, né? O que você está, enfim, onde é que você está se informando também, né? E mais uma vez, quer dizer, ok, estou falando para você, o Irã, na minha opinião, é o grande ganhador. Os Estados Unidos saem, Israel se enfraquece. Amanhã, o Irã invade Bahrein. É o meu primeiro cenário. Né? Um país de maioria xiita, já fez parte do Irã. E aí, como é que a gente se posiciona? Qual é a coerência? A gente não é contra a ocupação? Né? Enfim, então, se isso está no radar da diplomacia, eu não sei, e eu acho que seria importante. E também tem mulher ali naquela tomada de decisão, porque, poxa, quem sofre isso tudo são as mulheres. Isso não é uma coisa menor. Tá? Então, eu me incomodo e eu tenho sido vocal, né? Enfim, eu fico às vezes com medo de falar essas coisas e Itamaraty parar de me chamar para conversar, mas como cidadã brasileira, como acadêmica, né? E como alguém que acredita e precisa, o mantra da diplomacia brasileira, multilateralismo, equidistância, solução pacífica de controvérsias, né? Se a gente vai sair disso, para onde a gente vai? Né? A gente é democracia, mas está alinhado com os autocratas? Faz sentido isso? Perfeito. Não precisa se desculpar, não. A minha última pergunta, eu acho que ela passa um pouco por isso tudo que a gente falou agora nesse último trecho. Que a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, mas não só, aqui no Brasil, enfim, acho que no Ocidente todo, né? Um racha, né? Rachou. O apoio a Israel, o apoio à Palestina, deu uma rachada, até entre pessoas que nunca se engajaram com esse assunto, passou a ser pauta na mesa do bar e rachar, né, os grupos. Pela tua experiência, por tudo que você já estudou, né, é um novo grau de racha ou é algo que nessa questão sempre esteve aí e a gente só está vendo isso porque está nas redes, está mais na nossa cara? Tem algumas questões aí. Primeiro que eu acho que isso também é um fronte. Tá? Eu acho que não é fortuito que exatamente agora que o Irã deu alguma sobrevisa para o Bibi, que a gente está vendo a questão dos campi nos Estados Unidos. Né? Enfim, na minha... Né? E aí, eu como professora universitária, né, enfim, que sempre estimula os alunos a pensarem criticamente, eu sempre falo que tudo é político, tem que atuar politicamente, né, enfim, eu sou uma ativista um pouco nesse sentido. Por outro, eu falo, cuidado com ingenuidade, né, porque às vezes está sendo manipulado, né, enfim. Então, eu acho que é importante ter em mente essas questões, né, enfim, dos usos e abusos e manipulações mais amplas. Mas especificamente sobre, né, por que eu fiquei falando não é exatamente novo, porque é óbvio, Flávia, não tem como você olhar as imagens, né, de Gaza, você vê bebês, né, sofrendo, morrendo. Hoje a imagem de uma mãe que morreu e fizeram parto dela. Eu sou mãe, eu sou mulher, sou ser humano, né, enfim, mais uma vez, são a população civil,
né, que está sofrendo, não tem como você não se mobilizar e como não gritar contra Israel, né? E eu vou te falar que eu acompanho do lado israelense, eles nem estão olhando para isso. Agora eles estão começando a olhar Gaza na mídia, e a mídia israelense mostra ao contrário, olha a ajuda humanitária chegando, né? Enfim, porque... mas, enfim, isso tudo para falar que dá para entender um pouco esse ressentimento. Mas tem uma outra coisa que eu não vou fugir disso. O antissemitismo. Eu estudo Turquia, eu morei na Turquia. Quando você pensa no Oriente Médio, tem 30 milhões de curdos. Os meus amigos curdos estão falando, vou fingir que meu inimigo é Israel, quem sabe olham para minha causa. Entendeu? Então, por que ninguém grita para a causa? Mais uma vez, não é para passar pano, mas se você olhar e você tiver o mínimo de curiosidade, se você é engajada de fato, né, enfim, se é para boicotar, por que não boicota a Turquia? Né? A Turquia tem armamentos, a Turquia faz parte da OTAN. Olha como a forma como a Turquia trata os curdos. Isso para não falar da forma como eles não tratam o genocídio armênio, que amanhã, 24 de abril, é a data que os armênios lembram dessa tragédia. Né? Se você, de fato, é contra enfim, o tratamento de minorias, né, sobretudo de muçulmanos, olha como a forma como os uigures são tratados na China. Né? Enfim, então, você tem uma questão, mas os colegas nos Estados Unidos até falaram, até teve gente que tentou articular, né, a crítica a Israel, a crítica à China, mas, poxa, mais da metade do alunato em muitas universidades americanas são chineses, é a maior potência, né? Você sabe que a questão uigura é um tema muito sensível, né? Então, assim, por que, então, agora você vê tantas pessoas, né, brigando? Enfim, eu tive que bloquear o meu ex, né, por muitas razões dessas, porque eu acho que são duas respostas, né? Uma é o antissemitismo 3.0, que saiu do armário, né? E aí essa narrativa, que isso me incomoda muito, né? Israel é muito problemática, a ocupação é indesculpável. Enquanto não acabar a ocupação e não tiver uma solução para a questão palestina, Israel vai ter muitos problemas. Mas, dito isso, sempre tiveram judeus ali, é a terra da ancestralidade judaica, da minha ancestralidade também. Nunca foi um projeto de ponta de lança do colonialismo. Faz sentido. Quando você fala isso, na minha opinião, isso é orientalista. Você está esvaziando a legitimidade, inclusive 60% dos israelenses vieram do Oriente Médio. Falar, vai voltar para a Polônia? Não, amigos, né? Veio do Irã, veio do Marrocos, né? Então, assim, tem sim uma questão de um antissemitismo, tem sim uma questão de manipulações. O BDS ele não é um movimento de boicote, desinvestimento em sanções, né? Ele tem uma agenda por trás, né? Tem interesses, né, de articular um pouco esse ativo. Eu acho que mídias sociais, tudo faz parte de uma guerra mais ampla, mas sim, também tem, é desumano, é um horror o que está acontecendo com os palestinos em Gaza e na Cisjordânia também. É um absurdo. Isso tem que acabar, esse governo tem que acabar, a ocupação tem que acabar, mas não tem adulto no recinto com alguma capacidade de fazer com que isso vá adiante. Por isso que é desesperador essa desordem global em que a gente vive. Eu queria conseguir terminar num tom um pouco mais otimista, mas... Eu tenho otimismo. Me conta, então, para a gente tentar terminar um pouco respirando, erguendo a cabeça. Tem muita gente na sociedade civil fazendo um trabalho incrível, que não é sexy, a mídia não quer mostrar, mas quem quiser acompanhar o movimento Omdim Beyahad, Standing Together, que são israelenses e palestinos, que eles mostram os lados horrorosos de ambos os lados, mas eles falam, a gente não vai sumir, a gente tem que viver juntos. Então, eles são incríveis, o Standing Together. Você tem One State, Two Homeland, One Homeland, Two State, um movimento também muito parecido, que inclusive coloca religiosos, mostrando, olha, a gente tem que aprender a conviver. Acabou de sair um TED Talk lindo do Aziz Abu Sarah e do Maoz Inon, né, um palestino que perdeu família, um israelense que perdeu família no 7 de outubro, ele achou as cinzas dos pais, e mesmo assim, essas pessoas com histórias horrorosas, elas acham que tem que conviver. Então, como é que você vence o medo, né, que é parte da luta da geopolítica desses grupos todos, é mostrando que tem gente que não foge dos temas sensíveis, mas que acha que tem que buscar conviver, aquilo que eu falei que eu acredito na diplomacia, né? Solução pacífica de controvérsias, né? Enfim, tolerância, convivência. Se você estuda a história do Oriente Médio, ela é fantástica, é isso que eu estudo a minha vida toda. Ela é de convivência, de confluência, ela é incrível. Então, assim, prestemos atenção a partir do Brasil e ajudemos, porque ele já tem muito ódio, ele já tem muita morte, eles não precisam mais disso, e o mundo não precisa mais disso.
Então, desculpa, assim, mas eu preciso ser otimista, que senão eu vou chorar o tempo todo. Não. Ó, você conseguiu dar a volta e entregar uma mensagem de otimismo, mesmo a gente estando aqui num assunto tão difícil, tão pesado, enfim, e com perspectivas tão nebulosas, mas sim, é isso. E é no que o meio acredita, por isso que a gente está aqui conversando. Então, eu te agradeço imensamente pelo teu tempo, pela tua aula aqui para a gente. Muito obrigada, professora. Até uma próxima. Eu que agradeço, estou às ordens, Toda Arabá, em hebraico, Shukran Jazilam, em árabe, e que a gente tenha paz, salam, shalom, um dia. Valeu.